Pessoal, antes de eu guardar esse computador, eu queria fazer esse vídeo aqui, que na verdade é só um bate-papo de alguém que não mexe com eletrônica, não trabalha, não tem conhecimento nenhum de eletrônica, mas que se vira nos 30 para trocar capacitor, né? Essa daqui é aquele meu projeto PC Chips. Eu montei ela num gabinete aqui da STI. E antes de eu fechar e guardar ela, eu queria só fazer esse vídeo aqui para comentar. Bom, eu vejo que alguns de vocês falam que PC Chips é a placa que dura mais, tal, não sei o que lá, tal. Essa daqui me deu umas duas dores de cabecinha que eu tive que trocar capacitor. E a parte engraçada é o seguinte, ó. Tá vendo? Esses daqui, ó. Tem um diferente, né? Eu troquei um deles. Só que nenhum deles tava efetivamente inchado. Tá? Aí você vai perguntar pra mim, como que eu sei qual deles que tava ruim? Bom, aqui eu só tenho o capacímetro. Mas eu sei que tem que fazer outros testes para certificar que o capacitor tá ruim e tal. E lógico, num mundo ideal seria trocar tudo, não só um. Como é uma brincadeira, é só algo que eu quero ter e deixar funcionando, para funcionar uma meia hora, uma hora e depois guardar, eu só fiz aqui uma troca meio que cirúrgica de dois capacitores aqui, e aí eu vou explicar também sobre o que eu também andei estudando e tal. Bom, esses capacitores aqui, ó, como que eu identifiquei qual que estava bom e qual que estava ruim? Se você mexer neles, tá, ele pode estar um pouquinho mole ou não, tal. Mas se ele tiver muito, sabe? Tipo dente mole mesmo, sabe aquele dente mole quando você era criança e você já sabia que esse dente vai cair? Então, esse daqui tava desse jeito. Não só esse tava desse jeito, como esse daqui, ó, tava desse jeito, ó. Né? E vocês estão vendo que eu coloquei um capacitor sólido ali, né? Então, o que eu fiz, né? Fui na minha sucata, arrumei o mesmo valor, né? Voltagem e microfarad. Beleza, coloquei. Poderia ter feito isso do jeito que eu fiz? Não. Né? É assim, você pega um capacitor de uma sucata, a gente não sabe se ele está 100%. Então eu teria que fazer o quê? Né? Fazer os testes corretos do capacitor para eu poder soldar lá. O que eu não, assim, o que eu só fiz um teste, no caso, que seria o de capacitância, porque eu tenho um capacímetro que eu comprei no AliExpress na época que não tinha imposto. Mas outra coisa que eu teria que comprar, além disso, seria aquele testador de ISR, né, para ver como é que tá a condição desse capacitor também, né? Já está aí na minha lista de compra para comprar. Não é tão caro, né? Sem o casezinho até bem barato, para falar bem a verdade, mas eu não tinha esse conhecimento e fui pesquisando, né? Na verdade, né, a Gemini vem me ajudando muito. Logicamente, né? Antes que alguém venha falar, eu tenho plena consciência que não dá para confiar 100% no que a Gemini fala. Mas ali você, né? Você tem aquela análise ali e saber distinguir realmente o que procede e o que não procede, ela vai te ajudar. No mundo ideal, seria bom eu trocar todos os capacitores aqui, né, da área do processador ali, do chipset e tal, também. Fazer aí um recap e colocar bons capacitores. Se você for pegar o capacitor original que veio da PC Chips, pegar os dados que tem nele ali e jogar na Gemini, ele vai te falar, ele vai te dar uma pequena história aí, se esse capacitor é ruim, se esse capacitor é bom.
Inclusive, né, eu fiz isso com o capacitor que eu tirei e assim, a história era bem, bem, bem cabulosa dos capacitores, dizendo que o capacitor era horrível, né, mas enfim. E aí teria que comprar capacitor e capacitor bom, capacitor japonês, né, e você sabe, se eu fazer tudo bonitinho, redondinho, o peixe vai sair 3 vezes mais caro do que o prato inteiro, né? Então, aqui é só uma brincadeira, tá? Nem sempre dá para você determinar que o capacitor tá bom ou ruim apenas quando ele está inchado, né? Então tem que fazer testes desses capacitores. Né? No mundo ideal, se você tem uma placa ali que você gosta, tipo, essa placa é sagrada, aí compensa você gastar o dinheiro em comprar bons capacitores para ele, né? E dependendo do projeto, você pode até arriscar colocar um polímero ali, né? Um sólido, né? Tipo assim, mas o valor é diferente. Bom, tem um cálculo que a própria Gemini faz ali, que que ele te... meio assim, né? Não sei se está 100% correto ou não, que ele pode te determinar qual capacitor você pode colocar no lugar, né? Tipo, comprar uma... que nem esses pequenininhos aqui são de 1000 para 6.3V, né? Aqui eu coloquei o 560 para 3.6V. Normalzinho. Funcionou, belezica, não tive problema nenhum, né? Eu acabei esbarrando aqui no botão e acabei fechando o vídeo sem querer. Só para finalizar, qual era o problema que eu tinha nessa placa? Esse daqui é um Pentium 4 2.8, ele não tem HT e ele é USB 533, é o que essa placa suporta. Ele estava suportando o FSB 400 aqui sem travar, funcionava normal. Se eu colocava esse 533, ele travava, ficava intermitente e não ia para frente. Não ia para frente mesmo, não funcionava, travava. Aí beleza. Eu falei, olha, deve ser capacitor, porque eu já tive esse problema com uma placa-mãe mais antiga. Só que visualmente, como eu falei, você não via capacitor inchado em lugar nenhum. Só que lógico, é uma placa que já tem aí seus 21 anos. 21 para 22, acho, alguma coisa assim. Então, tipo, esses capacitores, a grande maioria deles original, já deve estar seco, já deve estar ruim de uso, você entendeu? Não deve estar 100%. Por isso que eu falei que no mundo ideal seria pegar, trocar tudo, colocar bons capacitores japoneses e, né, ter a máquina ali filé. Mas aquela coisa, né? Só faz isso se você realmente gosta da placa ali e aquela placa representa alguma coisa para você, ou você comercializa e vende e vai agregar valor também na placa. Não é o meu caso. Então, tipo, eu falei, não, é só pra uma brincadeira, então só vou aqui no Unidunide aqui e beleza, né? E dito e feito, né? 2 dentes moles ali, arranquei, troquei, beleza, funcionou. Tá certo? Comentem aí, cara. Eu falo, eu sou humilde de falar que eu não manjo nada de eletrônica. Gostaria muito, eu queria fazer curso em São Paulo, só que nos tempos pra cá minha saúde não tá muito boa, né? Então, e fora também questões de custo, transporte, essas coisas, então enfim, eu vou estudando o que eu posso aqui dentro de casa, né? E a maioria das coisas eu aprendi meio que autodidata, né? Um pouco de programação, um pouco dessa parte aqui, até soldar eu aprendi vendo vídeo. Então, enfim, é isso. Eu gostaria que vocês comentassem. Eu sei que eu tô sumido do canal. Placa nova tá muito difícil de aparecer. E se aparece, o preço está estratosférico. E, né, eu não é a minha realidade gastar R$1.000 numa placa.
né? Então, se aparecer algo legal novo, eu vou fazer. Assim que eu tiver um pouco melhor de saúde, um pouco melhor de fôlego, essas coisas, né? Quem sabe aí eu quero retomar aquele vídeo que eu falei que eu queria fazer do Linux. Mas a gente vai em 2026, se Deus quiser, a gente vai estar melhor e vai poder retomar o canal, tá bom? É isso e até a próxima.